Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes, do Bizu da Química, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 112 da prova cinza do Enem, cujo tema é Termoquímica. Vamos à leitura da questão. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, que é o Fe2O3 ou óxido de ferro 3, a magnetita, Fe3O4, que é um óxido duplo de ferro, e a wustita, que é o óxido de ferro 2. Na siderurgia, o ferro gus é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO, gasoso, é utilizado para reduzir o monóxido de ferro sólido conforme a equação química. Ok, temos também as seguintes equações termoquímicas e a pergunta que te fazem é: o valor mais próximo do ΔH da reação em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro sólido com o monóxido de carbono gasoso é... Ok, pessoal, essa daqui é uma questão clássica de aplicação de lei de Hess. Eu vou deixar só as equações, que é o que importa aqui pra gente. Eu tenho, então, a reação do óxido de ferro, né, o óxido de ferro 2, com monóxido de carbono, que vai levar à formação de ferro metálico e CO2. E eu teria que encontrar o ΔH dessa reação através dos ΔHs de cada etapa aí diferente, né? Onde eu tenho, por exemplo, o óxido de ferro 3, o óxido de ferro e o óxido duplo de ferro. Correto? Nessas reações, então, através da combinação dessas reações e dos valores de ΔH, eu encontraria o ΔH da primeira. Lembre-se sempre, o ΔH, né, é o que a gente chama de função de estado, então ele não depende do caminho, ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Por isso eu posso sair somando equações químicas. Um outro detalhe é, se eu multiplico uma equação por 2 ou por 3 ou por qualquer número, o ΔH é multiplicado pelo mesmo valor, ok? Então vamos ver o seguinte, a minha reação de interesse, que eu quero saber o ΔH, ela começa com o óxido de ferro 2. Eu vou encontrar, então, nas três equações fornecidas, aquela que tem o mesmo reagente. Ok, encontrei. Eu vejo que está ali com 3 mols de óxido de ferro, né? E aí na equação original eu teria que ter 1. Mas vamos deixar isso para pensar mais no final. Vamos pensar o que eu tenho que fazer sumir. Né? Eu teria que, por exemplo, fazer sumir, né, nessa soma com o óxido duplo de ferro, né, com Fe3O4. E eu vejo que o Fe3O4 produzido nessa etapa, ele é consumido numa outra etapa, por exemplo, que é a terceira etapa aqui, que tem um ΔH de mais 47 kJ por mol de CO2, um ΔH endotérmico. Ok? Mas aí eu vejo o seguinte, na terceira equação eu tenho 2 mols de Fe3O4 e na segunda eu tenho 1 mol. Então eu teria que multiplicar essa equação, né, a segunda, por 2. Fazendo isso, né, vai mudar ali, olha, você vai ver. Fazendo isso a gente percebe que os 2 mols de Fe3O4, né, já não aparecem mais se eu somasse essas duas equações. Mas aí eu crio outro problema, porque vai aparecer 3 mols de óxido de ferro 3, de Fe2O3. E aí eu vejo que o Fe2O3 também está lá na primeira equação, só que na proporção de 1 mol. Então eu teria que multiplicar a primeira equação por 3, repare de novo, né? Assim como aconteceu na segunda, o ΔH também vai ser multiplicado por 3. Então multipliquei a equação toda por 3. Fazendo isso, né, o ΔH multiplicado por 3, eu cancelaria os 3 mols de Fe2O3. Pronto. Repara que ali, olha, o óxido de ferro 2 ficou sobrando, então eu vou ter 6 mols dele. Tá? Repare que aqui, olha, no lado esquerdo da equação, você tem 9 mols de CO e 3 mols de CO2. E do lado direito, você tem 6 mols de ferro, 9 mols de CO2 e 3 mols de CO. Cancela aí o CO2, o CO, você vai ver que sobra 6, 6, 6, 6 de cada um, correto? Tá? E aí fazendo a conta lá, o ΔH então seria a soma do ΔH da primeira multiplicado por 3, está lá, menos 25 kJ por mol vezes 3. O da segunda multiplicado por 2, né, porque eu multipliquei a equação original por 2. E a soma do da terceira, que é mais 47. Somando isso tudo, né, fazendo a conta lá, deu menos 75, menos 72, mais 47. Deu menos 100 kJ por mol. Só que isso, né, é o ΔH dessa reação para obtenção de 6 mols de CO2 e 6 mols de ferro. Como ele me perguntou para cada mol de CO2, não é? Que é o que estava no enunciado original, eu teria que então dividir isso daqui pelo número de mols que eu tenho nessa reação. Se são 6 mols, eu teria que dividir por 6 para encontrar
para cada 1 mol. Minto, né? Era para cada mol de óxido de ferro. Eu acabei falando de CO2 aqui. É para cada mol de óxido de ferro. Então, menos 100 dividido por 6, né, nós chegaremos aí no valor de menos 16,66 kJ por mol de óxido de ferro. Como eu estou procurando o valor mais próximo de ΔH da reação, né, em kJ por mol de óxido de ferro, eu vejo que o valor encontrado, então, só pode ser menos 17. Ok, pessoal? Então, assim, uma análise rápida dessa questão, um comentário que eu faria é que, embora seja uma questão de lei de Hess, ela não foi uma questão tão trivial, né, porque você era induzido ao erro, principalmente nessa etapa aqui, onde você teria que relacionar o óxido de ferro com o óxido de ferro na segunda etapa. A tendência geral dos alunos era dividir isso por 3. E aí você teria 1/3 de Fe3O4, ia dar 1/3 na terceira equação. Isso ia dar um pouquinho de trabalho fazer por esse caminho. Então, assim, o redator da questão ele não pensou que isso poderia dar muito trabalho para o estudante, que talvez ele não pensasse por esse caminho, que eu pensei que tornaria as contas um pouco mais simples. Mas, de qualquer forma, é uma questão que a maioria estaria preparada para responder. Não seria uma questão assim absurda em termos de variação de entalpia. É um conteúdo clássico, problema clássico de resolução de lei de Hess, ok? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Você provavelmente vai ver esse vídeo para se preparar para o Enem do ano que vem. Eu sugiro, então, que preste atenção nos detalhes, refaça isso no papel. Perfeito? E, é claro, indique o nosso canal para um colega, siga, né, o nosso canal, se inscreva nele e também curta a nossa página no Facebook, beleza? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!